Durante um longo período, que abrange a era dos dinossauros, ocorreu uma dispersão em massa dos mais diversos répteis em nosso planeta. Essas criaturas, de tamanhos e modos de vida variados, habitavam os mais diferentes cantos da Terra. Na terra, nas profundezas do mar e no ar. Naqueles tempos distantes, quando os dinossauros dominavam o planeta, muitas regiões eram bastante diferentes das que conhecemos hoje. Em alguns lugares, o clima e os relevos eram completamente distintos, e a natureza mais severa e imprevisível. Mas mesmo naquela época, existiam áreas que representavam verdadeiros desafios para qualquer ser vivo adaptado à vida. Hoje tentaremos contar como esses antigos répteis e seus parentes aprenderam a sobreviver e se adaptar às condições mais diversas, como desertos, áreas pantanosas, altas montanhas e zonas próximas às regiões polares. Conheceremos os incríveis mecanismos de evolução que permitiram aos dinossauros resistir e conquistar ambientes tão complexos e até perigosos para a vida. Também apresentaremos descobertas interessantes de cientistas que estudaram esses seres incomuns por muito tempo, permanecendo um mistério para nós. Esses conhecimentos ajudam a entender como os animais antigos conseguiram se adaptar às mais variadas condições climáticas e paisagens naturais. É importante destacar que todas essas informações abrem novos horizontes para compreender a história da vida na Terra e mostram o quão diversificada foi a evolução na era dos dinossauros. Na época dos dinossauros, nosso planeta era completamente diferente do que é hoje. No início desse período, chamado Mesozoico, todos os continentes estavam unidos em um gigantesco supercontinente, conhecido como Pangeia. Essa enorme massa de terra ocupava quase toda a superfície da Terra e era uma única unidade, consolidada em uma grande massa. No entanto, com o tempo, durante a evolução e os processos geológicos, os continentes começaram a se deslocar e a se separar. Quando a era dos dinossauros chegou ao fim, ou seja, ao final do período Cretáceo, os continentes já estavam posicionados aproximadamente como hoje. Os relevos da época, apesar de todas as mudanças, lembravam bastante os atuais, embora apresentassem características próprias. Muitos deles eram semelhantes aos ambientes onde vivem os animais modernos, mas possuíam suas marcas distintivas. A seguir, falaremos sobre os tipos mais comuns de comunidades naturais e, com mais detalhes, sobre aquelas que eram mais complexas e menos favoráveis à vida. Grandes áreas cobertas por planícies de gramíneas ocupavam uma parte significativa da Pangeia. Seu nome provisório, planícies de gramíneas, não reflete exatamente a realidade. Naquela época na Terra, praticamente não existia a grama que conhecemos hoje. Em seu lugar, cresciam samambaias de baixa estatura, que desempenhavam o papel de principal vegetação nessas regiões. Exatamente nessas planícies pastavam grandes rebanhos de diversos dinossauros, como ceratopsídeos, gadossáuridos e ornitópodes. Esses herbívoros eram uma parte importante do ecossistema e eram caçados por dinossauros predadores, terópodes, entre os quais o mais famoso é o tiranossauro. Durante o período Cretáceo, muitas espécies de dinossauros grandes e pequenos habitavam as planícies baixas e constantemente alagadas da Europa. Essas áreas eram cobertas por pântanos e zonas úmidas, que eram continuamente alimentados pelas chuvas que escorriam das montanhas e colinas. Esses locais úmidos e férteis eram um verdadeiro paraíso para os seres herbívoros. Lá, pastavam rebanhos de iguanodon, grandes e reconhecíveis dinossauros que se alimentavam de cavalinhas e samambaias. Além deles, nesses pântanos e corpos d'água, viviam também espécies pequenas, mas muito interessantes, como Polacanthus e Dipsilophodon. Eles eram bastante menores em comparação com os gigantes, mas desempenhavam seu papel importante nesse ecossistema. Um dos dinossauros mais incomuns que viviam em ambientes pantanosos e aquáticos foi o Deinotiro. Este grande dinossauro do grupo dos Ornithomimidae, devido às características do solo pantanoso, foi possível fazer uma descoberta importante na área onde hoje fica a cidade de Tübingen, na Alemanha. Nesse local, onde a terra é coberta por uma espessa camada de lama e argila macia, foram encontrados os fósseis de uma nova espécie de dinossauro, batizada de Tübingenossauro.
Este réptil misterioso pertence ao grupo dos Plesiosauria, que se assemelham externamente aos sauropodomorfos, dinossauros de pescoço longo e corpo maciço, conhecidos por sua imponência. No entanto, apesar da semelhança superficial, o Tubingenossauro não era parente dos sauropods tardios e não fazia parte de sua família. Um fato importante é que ele pertence a um grupo completamente diferente de dinossauros, que existiu na época do final do Triássico, os Plesiosauria. Antes disso, os cientistas tinham dificuldade em descrever e classificar precisamente esses seres, pois todos os exemplares encontrados estavam muito mal preservados. Como resultado, o estudo detalhado e a sistematização dessas criaturas antigas representavam um grande desafio científico. Mas a descoberta do Tubingenossauro foi uma verdadeira dádiva para os paleontólogos. Graças aos fósseis bem preservados, os cientistas puderam entender que esse dinossauro provavelmente morreu afogado, caindo de lado na lama, e seu corpo foi completamente sepultado sob uma camada de argila. Essa circunstância desempenhou um papel fundamental na preservação dos fósseis, pois, ao contrário da maioria das descobertas semelhantes, ele não foi consumido por carniceiros ou predadores, que geralmente devoram os cadáveres no local da morte. Assim, graças às condições pantanosas, o exemplar foi preservado praticamente em seu estado original, tornando-se uma evidência valiosa da vida dos antigos répteis. Durante a era dos dinossauros, a natureza da Rússia, especialmente as regiões onde se situavam grandes corpos d'água, apresentava uma zona costeira rica e exuberante. Ao longo dos rios e pântanos que se estendiam por toda a extensão do território, cresciam densas florestas que serviam de habitat para diversas espécies de animais. Essas florestas eram repletas de vida e desempenhavam um papel fundamental no ecossistema da época. Uma das áreas costeiras mais conhecidas na América do Norte é a Formação Morrison. Foi nessa região que pela primeira vez foram encontrados os fósseis de famosos dinossauros, como o Diplodocus e o Alossauro. Essas descobertas não são por acaso, pois as florestas e pântanos costeiros daquele período influenciavam significativamente a aparência e a diversidade da antiga fauna. Geralmente, essas florestas eram inundadas apenas durante as cheias dos rios ou inundações periódicas. Mas existiam áreas onde a região arborizada permanecia constantemente alagada, transformando-se em pântano. Nessas florestas pantanosas, os primeiros plantas com flores, as angiospermas, começaram a surgir mais cedo do que em outros locais, e nas épocas seguintes tornaram-se a principal parte do mundo vegetal. Nessas florestas e pântanos alagados, grandes manadas de dinossauros hadrossauros, herbívoros de grande porte que, graças aos seus corpos massivos e características anatômicas, podiam se alimentar tranquilamente da vegetação densa, pastavam. Essa abundância de alimento atraía muitos predadores, que caçavam os herbívoros. Entre eles, havia diversos tipos de dinossauros, desde pequenos e ágeis troodons até enormes tiranossauros. Esses predadores, atraídos pelo rico estoque de presas, caçavam não apenas animais terrestres, mas também aqueles que viviam em ambientes aquáticos. Dentro da própria água, a vida era igualmente ativa. Rios e lagos da época eram habitados por diversos répteis aquáticos, anfíbios e criaturas semelhantes a crocodilos. Muitos dinossauros, incluindo grandes predadores, caçavam ativamente os habitantes subaquáticos, tornando a vida nesses corpos d'água especialmente intensa e perigosa. Um exemplo marcante de adaptação ao ambiente aquático é o espinossauro, um dos dinossauros aquáticos mais conhecidos. Os cientistas modernos quase unanimemente concordam que esse gigante terópode, que atingia dezenas de metros de comprimento, tinha um estilo de vida semi-aquático ou até totalmente aquático. Suas longas pernas e patas poderosas sugerem que, no momento em que dois antigos dinossauros lutavam pela sobrevivência, uma forte tempestade de areia e poeira se abateu sobre eles. Talvez nesse mesmo instante, quando a poeira e a areia cobriram a terra, ambos os répteis já estivessem mortos, tendo sofrido ferimentos graves que provavelmente foram fatais.
Vamos tentar entender com mais detalhes como esses animais pré-históricos conseguiam sobreviver em condições realmente duras e severas, típicas da era Mesozoica, quando desertos se estendiam por vastas regiões do planeta. Por exemplo, consideremos o Protoceratops, um representante dos ceratopsídeos, que era bastante primitivo em comparação com seus parentes mais evoluídos na América do Norte, como o Triceratops. Inicialmente, os cientistas acreditavam que essa espécie era o ancestral de todos os outros ceratopsídeos, motivo pelo qual recebeu esse nome. Ele não possuía chifres bem definidos, típicos de outros membros desse grupo. Em vez disso, tinha uma gola coriácea maciça, que lembrava mais uma armadura protetora. Os cientistas sugerem que uma das funções dessa gola coriácea era regular a temperatura corporal. Ela ajudava a dissipar o calor excessivo, o que era extremamente importante para a sobrevivência em ambientes desérticos quentes e secos, onde a temperatura do ar durante o dia podia atingir valores muito elevados. Assim, esse elemento da anatomia servia não apenas para a proteção, mas também para manter o equilíbrio térmico ideal do organismo, o que era crucial para a preservação da vida nessas condições extremas. Passando para outros habitantes da época, oviraptorídeos e velociraptores, pequenos, mas muito ativos predadores dinossauros que pertenciam ao grupo dos terópodes. Esses répteis eram relativamente pequenos. Seu peso não ultrapassava 20 quilos e seus corpos eram cobertos de penas. Uma evidência de que provavelmente eram seres de sangue quente. As penas presentes nos animais atuais acompanham as aves modernas, garantindo uma boa termorregulação. E parece que essa mesma função era desempenhada pelos dinossauros. Essa forma de manter a temperatura corporal constante era especialmente importante em condições de variações bruscas de temperatura e clima quente. Com base nisso, pode-se supor que esses dinossauros não se limitavam apenas às regiões desérticas. Provavelmente a maioria deles habitava ambientes mais variados, em semiáridos, florestas dispersas e estepes, onde o clima era menos severo e as condições de vida mais variadas. No entanto, há um pequeno predador que, ao que tudo indica, era exclusivamente um habitante do deserto. Trata-se do Chuvuiá, um terópode minúsculo, cujos vestígios foram encontrados no deserto de Gobi. Surpreendentemente, ao estudar seus fósseis, os cientistas descobriram uma semelhança impressionante com as aves modernas. E a palavra Chuvuiá literalmente significa pássaro em uma das línguas turcas. Esse pequeno réptil pesava cerca de 1 a 2 quilos. Tinha cerca de 25 centímetros de altura e aproximadamente 70 centímetros de comprimento. Acredita-se que o Chuvuiá possuía uma audição muito apurada e uma visão aguçada, o que lhe permitia caçar com sucesso, principalmente à noite. Com base na análise de seus olhos e nas características de sua estrutura corporal, os cientistas concluíram que esse dinossauro era mais provavelmente um caçador diurno ou crepuscular. Nesse caso, provavelmente, seu nicho na cadeia alimentar era ocupado por aves como as corujas. Ele teria desempenhado o papel que as corujas modernas desempenham em nossos ecossistemas. As condições mais favoráveis para a vida dos dinossauros provavelmente existiam ao longo das margens de mares rasos e lagunas formadas por recifes. Esses locais eram ricos em diversidade de vida e constituíam ecossistemas abundantes, que atualmente também atraem muitas espécies de plantas e animais. Em essas lagoas e recifes, viviam várias espécies de pterossauros, bem como pequenos dinossauros. Na época em que os dinossauros dominavam a Terra, existiam ilhas onde habitavam animais especiais, adaptados a essas condições. Imagine, há cerca de 100 milhões de anos, numa região que hoje ocupa a Romênia moderna, existia uma dessas ilhas, Hatseg. Essa ilha era o lar de titanossauros anões, chamados pelos cientistas de Madiarosavre, bem como de ornitópodes primitivos, conhecidos como Teumatossauros. Além disso, aqui foram encontrados vestígios de um gigante voador, Hatzegopteryx, um grande pterossauro. Mas para esse tipo de ilha, provavelmente, elas serviam apenas como refúgios temporários, paradas durante suas migrações sazonais, pois aves e pterossauros
costumavam se deslocar por longas distâncias, seguindo condições favoráveis. Quanto ao clima no final do período Cretáceo, ele já se tornava bastante severo, especialmente nas regiões próximas aos polos do planeta. Naquela época, apesar de o clima não ser tão frio quanto hoje, ainda assim era bastante rigoroso para os animais que viviam perto dos polos. Os dinossauros que habitavam essas latitudes norte e sul precisaram desenvolver mecanismos especiais para sobreviver às condições que mudavam constantemente e se tornavam cada vez mais duras. Um exemplo bem estudado e representativo dessas adaptações é o Alasca, uma enorme península situada além do Círculo Polar Ártico. Naquela época, o clima aqui era muito mais ameno do que atualmente, permitindo que diversas espécies de dinossauros vivessem nesses locais. Diferentemente das condições geladas de hoje, o Alasca era então muito mais povoado e os animais eram mais frequentes. Eles precisavam suportar não apenas as noites de inverno, frias e sem luz solar por longos períodos, mas também temperaturas extremamente baixas, frequentemente atingindo valores negativos. Entre os dinossauros mais conhecidos cujos fósseis foram encontrados, especificamente no Alasca, estão espécies como Paquirinosauro, Edmontossauro, Nanuqsauro, Troodonte e Zavronitólido. Além dos dinossauros, nessas antigas florestas, compostas por árvores primitivas coníferas, no final do período Cretáceo, também viviam os primeiros mamíferos. Um desses animais era o Unuacomes, uma pequena criatura que é parente dos atuais gambás. Esses antigos mamíferos adaptaram-se com sucesso às duras condições das florestas polares e continuaram a existir em climas desafiadores. É interessante pensar como esses habitantes das regiões polares conseguiam sobreviver às longas noites polares e aos invernos rigorosos. No mundo animal atual, existem várias estratégias e mecanismos que permitem a diferentes espécies lidar com condições tão difíceis. Uma das mais comuns é a hibernação, um estado em que os animais reduzem significativamente seu metabolismo, economizando energia e utilizando as reservas de gordura subcutânea acumuladas. Este fenômeno é muito característico dos répteis, aos quais, na essência, os dinossauros também pertenciam. No entanto, até o momento, os cientistas não conseguiram encontrar restos reais de um dinossauro que dormisse em uma toca confortável, como fazem os animais modernos. Tais descobertas continuam sendo um sonho. Além da hibernação, muitos animais modernos que vivem em regiões frias recorrem à migração. Eles deixam temporariamente os locais rigorosos e partem para áreas mais quentes e ricas em alimento. Assim fazem, por exemplo, os renas do norte, que no verão migram para o sul em busca de melhor alimentação e no inverno retornam. Mas há também populações que vivem constantemente em condições extremas, sem migrar. E foi comprovado que, na época, na Alasca, habitavam justamente esses dinossauros herbívoros sedentários, como os Edmontossauros. Para entender como esses dinossauros resistiam aos rigorosos invernos, os cientistas compararam a estrutura dos ossos dos Edmontossauros encontrados em diferentes locais, incluindo a Alasca. Os ossos desses répteis, assim como os das árvores modernas, apresentam uma estrutura que lembra anéis anuais. Para compreender como os seres vivos evoluíram e mudaram na Terra, é necessário comparar diferentes períodos e características de seu desenvolvimento. Por exemplo, os filhotes de renas migratórias do norte, já na época do início de suas migrações em massa, atingiam tamanhos consideráveis e estavam muito mais próximos dos adultos do que se poderia imaginar. Isso indica que, durante o crescimento e desenvolvimento, os jovens renas atingiam rapidamente a maturidade, o que lhes permitia participar com sucesso de longas viagens e evitar perigos relacionados à vulnerabilidade na juventude. Na região do atual estado do Alasca, durante o período Cretáceo, o principal predador era um réptil antigo, conhecido como Nanuqsauro. Às vezes é chamado de tiranossauro anão, devido ao seu tamanho e forma corporal. Em uma das línguas locais, a palavra Nanook significa urso polar, o que destaca com precisão sua aparência, ou talvez seu papel no ecossistema daquela época. Frequentemente, em reconstruções, esse dinossauro é retratado coberto por uma pelagem curta e macia, branca, que ajudaria a manter o calor em condições frias.
No entanto, é importante notar que os cientistas possuem um número bastante limitado de fósseis de Nanoxauro, o que dificulta a criação de imagens precisas e completas desse réptil antigo. Sabe-se que o Nanoxauro era um dinossauro carnívoro bípedo clássico, com comprimento de cerca de 7 metros e peso de aproximadamente 2 toneladas. Inicialmente, os cientistas pensaram que, devido ao clima severo e às condições adversas, seu tamanho deveria ser muito pequeno, pois sobreviver nessas condições exige adaptações especiais. No entanto, com a realização de novas pesquisas e reconstruções, ficou claro que um nanoxauro adulto tinha tamanhos comparáveis aos de outros tiranossauros, embora talvez não fosse o maior. Essas descobertas permitiram revisar as ideias iniciais sobre seu tamanho e características. Além da América do Norte, durante a era dos dinossauros, bastante rica e diversificada, também habitavam regiões do sul, especialmente as áreas próximas aos polos, que na época eram muito mais favoráveis à vida do que hoje. Naquele período, o clima na Antártida era mais ameno, e o continente era coberto por vastas florestas, onde cresciam diferentes espécies de plantas e viviam diversos animais. Atualmente, quando as áreas estão cobertas por camadas de gelo de vários metros de espessura, encontrar fósseis de dinossauros lá é praticamente impossível. Mas às vezes a natureza surpreende os cientistas com descobertas incríveis. Assim, no verão de 1991, devido ao derretimento do gelo, foi encontrado um crânio e alguns ossos de um antigo predador, que recebeu o nome de Cryolophosaurus. O nome veio de palavras que significam lagarto congelado com crista. Esse predador tinha um crânio de cerca de 8 a 9 metros de comprimento e pesava aproximadamente 900 quilos. Em seu crânio, destacava-se uma crista de forma peculiar, que provavelmente servia para atrair o sexo oposto ou tinha outras funções relacionadas ao cortejo e ao comportamento social. Provavelmente no futuro, os cientistas descobrirão muitas outras espécies de dinossauros, quando for possível explorar outras partes do continente. Por exemplo, a Antártida, que atualmente está coberta por uma camada de gelo. Mas enquanto esse continente permanece inacessível para escavações, podemos entender melhor como viviam os habitantes das regiões polares e subpolares, estudando os fósseis de répteis encontrados em outros lugares. Por exemplo, fósseis de dinossauros foram encontrados na Austrália, o que nos permite imaginar como esses animais antigos se adaptaram a viver em condições onde, no inverno, as noites são muito longas e frias, e as temperaturas caem a níveis extremamente baixos. Naquela época, durante a era dos dinossauros, a Austrália ficava muito mais próxima do Polo Sul do que hoje, e também lá aconteciam noites polares e frio intenso, exigindo adaptações especiais dos animais. Algumas espécies de dinossauros demonstram uma incrível capacidade de adaptação às condições adversas. Por exemplo, o Leilinosaurus possuía olhos muito grandes, o que lhe permitia. No canal Era dos Dinossauros, você encontrará muitos vídeos fascinantes que contarão muitas novidades e curiosidades sobre a vida de diferentes seres vivos que habitaram nosso planeta em várias épocas da história. Esses vídeos descrevem detalhadamente como os cientistas conseguiram descobrir e estudar os fósseis de animais antigos, além de explicar como a vida deles mudou ao longo de milhões de anos. Você aprenderá sobre as descobertas feitas em diferentes períodos. Quais achados ajudaram os cientistas a entender melhor a história da Terra e a evolução dos seres vivos nela. Em cada vídeo, há uma descrição do processo de busca e pesquisa dos fósseis, bem como uma explicação de como essas descobertas nos ajudam a reconstruir a aparência de seres antigos e compreender seu modo de vida. Além disso, nesses vídeos frequentemente são abordados temas relacionados à contemporaneidade. Conta-se como a humanidade atualmente interage com a natureza. Quais relações foram estabelecidas entre as pessoas e o mundo ao seu redor? Discutem-se importantes problemas ambientais, como a poluição do ar e da água, o desmatamento, o desaparecimento de espécies de animais e plantas. Nos vídeos, mostra-se como nossas ações afetam o meio ambiente e quais medidas estão sendo tomadas para preservar a natureza.
Todos esses temas ajudam os espectadores a compreenderem a importância de cuidar do meio ambiente e de pensar no futuro do planeta. Assim, neste canal, é possível não apenas conhecer uma história fascinante sobre a vida na Terra, mas também obter informações importantes sobre os desafios ambientais atuais. Todo o conhecimento que pode ser adquirido desses vídeos ajuda a entender melhor a relação entre passado e presente. Eles oferecem a oportunidade de refletir sobre nosso papel na conservação da natureza e sobre como cada um de nós pode contribuir para a proteção do mundo ao nosso redor.